Oi, gente! Eu me chamo Araberg Rolim. Mais uma vez estou aqui a convite da Expo Cakes para trazer uma receita para vocês. Hoje eu separei para vocês o nosso Panetone Red Velvet com recheio de chocolate branco. Uma receita maravilhosa que vai ajudar você a lucrar bastante nesse Natal. Quero convidar você a participar comigo nessa receita. Bom, gente, o nosso primeiro passo que deveremos tomar é fazer a nossa esponja. O que é esponja? A esponja é justamente o processo que vamos fazer para ajudar a ativação mais rápida do nosso fermento, tá? Então aqui eu vou colocar o nosso fermento, que é a quantidade de fermento que eu tenho aqui, 10 gramas, tá? Fermento para pão, tá? Fermento biológico. Então aqui a gente coloca o nosso fermento. Aqui eu tenho 1/4 de farinha de trigo, que equivale a 25 gramas, tá? E tenho aqui 100 ml de água morna. Essa água, ela tem que estar morna, tá, gente? Você vai colocando aos pouquinhos, não precisa colocar de imediato os 100 ml não, tá? Então aqui eu vou pegar uma espátula para me ajudar a mexer no nosso processo. E aqui eu vou colocando aos poucos a nossa água. Você vai colocando, dando uma mexida. Lembrando que o nosso fermento ele tem que ficar bastante diluído, tá? Pronto, gente. O ponto da nossa esponja é justamente esse aqui. Esse é o nosso ponto, tá? Aqui eu vou colocar um papel filme e vou deixar essa massa descansar por 15 minutos. Assim que estiver pronto, eu trago para mostrar a vocês, tá bom? Bom, gente, voltamos com a nossa esponja. Tá aqui, tá vendo? Ela ainda continua como se fosse tipo uma massinha, um cremezinho. É assim que ela fica, feito um creme. Aqui, acho que tá dando para vocês verem. Agora, nesse momento aqui, a gente vai acrescentar 4 gemas, tá bom? Vocês podem colocar aqui as 4 gemas de uma vez, junto com, tem 30 gramas de açúcar refinado, tá bom? O ideal é que vocês utilizem o açúcar refinado, tá, gente, para essa receita. Aqui a gente vai dar aquela leve misturada para incorporar os nossos ingredientes à esponja. Agora a gente vai acrescentar a nossa manteiga, é a manteiga sem sal, e aqui a gente tem meia xícara de manteiga, tá bom? Equivale a aproximadamente 130 gramas de manteiga. A gente coloca e dá uma bela mexida para incorporar também a esponja. Nesse momento aqui, gente, o ideal é que a gente possa pegar o nosso fouet. Eu vou dar um pauzinho na nossa espátula, tá? Vou pegar o nosso fouet para dar uma mexida, para incorporar ar nessa nossa massa. Após ter mexido, dado uma boa mexida na nossa massa, esse é o momento da gente acrescentar a nossa essência. Essa essência que eu estou utilizando aqui é uma essência de baunilha, porém, como o nosso panetone é um panetone Red Velvet, o que é que acontece? Se vocês acrescentarem, em vez da essência de panetone, uma essência de laranja, vai realçar bastante no sabor, vai ficar perfeito. Porém, nesse momento eu vou estar utilizando a essência de panetone mesmo, tá? Eu tenho aqui 10 ml de essência.
Dou uma mexida só para incorporar. Agora, a gente vai acrescentar aqui o nosso chocolate em pó. Esse chocolate em pó é um chocolate 50%. Eu tenho 30 gramas aqui de chocolate. Se você quiser utilizar os 70%, pode ficar à vontade. Eu tô dando preferência aos 50%, tá? Aqui tá a textura da nossa massa, certo? Terminado esse nosso segundo processo, a gente vai agora começar o nosso terceiro processo, que seria justamente com o trigo e a água. A gente vai estar alternando. Lembrando que essa água, ela tá uma água morna. Morna, porém não quente, tá, gente? Aquele morninho, né? Bem tipo aquele mingauzinho de bebê quando a gente vai fazer, que a gente suporta colocar na mão. Tem que ser nessa temperatura, não pode ser muito quente nem frio. Tem que ser morno. Então aqui eu tenho 3 xícaras e meia de farinha de trigo e tenho 130 ml de água morna. Porém, eu vou alternar para fazer a mistura aqui com a água e o trigo, tá? Vou colocar só uma parte e depois eu venho e coloco outra, porque tem muito trigo, se eu for colocar aqui vai ficar muito difícil para que eu possa mexer. Então a gente divide em 2 partes. Gente, agora eu vou trocar o nosso fouet pela nossa espátula, porque vai ficar com dificuldade de mexer com o fouet, porque a massa já está começando a ficar pesada, tá? Então, nesse momento, a gente troca o nosso fouet pela nossa espátula. Bom, gente, veja como a minha massa, ela já tá pesada, tá? Aqui. Então, eu preciso ir com essa massa para a bancada, porque eu preciso sovar essa massa para que a minha massa possa ficar ainda mais elástica, é que eu preciso que ela fique elástica. Vou dar uma polvilhadazinha na minha mesa. E agora, literalmente, mão na massa. Ela tá ainda pegando. Então, o que é que acontece? Eu vou estar, se preciso, trazendo um pouquinho desse trigo para cima da minha massa para eu poder sovar essa massa, tá bom? Mas lembrando que na medida que eu for sovando a massa, eu já posso, nesse momento, colocar o meu corante vermelho, porque na medida que eu for sovando, eu vou misturando, fazendo todo esse processo. Lembrando que a quantidade de corante, gente, é a gosto, tá? Se caso você quiser o seu panetone, ele com uma tonalidade mais vermelha, você vai colocar, lógico, mais corante. Lembrando que quando esse corante for pro forno, esse vermelho ele vai abrir mais, tá? Então tem que ter muito cuidado com a quantidade de corante que vai se colocar na massa para não amargar. Pronto, gente. Veja que coisa mais linda essa massa. Olha pra aí a textura dela. E o vermelho, como tá lindo. Tá vendo? Esse momento agora é o momento que vamos abrir a nossa massa pra gente poder colocar as nossas gotinhas de chocolate, tá? Não se preocupe com a bagunça, porque realmente essa receita ela faz um pouquinho de bagunça mesmo, mas depois tudo se resolve. Então eu tenho aqui 100 gramas de chocolate. A gente poderia colocar o chocolate preto ou o chocolate branco.
eu quero fazer essa mistura, tá? Do chocolate preto com chocolate branco, porque vai ficar maravilhoso. Isso aqui, esse resultado final, quando seu panetone estiver pronto, que você for partir o seu panetone, você vai ver que essas gotinhas vai fazer toda a diferença na sua receita, no sabor da sua receita, tá? Então aqui a gente coloca, pode colocar à vontade, tá bom? Chocolate. Quanto mais chocolate melhor, nunca é demais, pode exagerar, não tem problema nenhum. Aí aqui a gente vai fechando a massa, tá? A gente pega aqui, ó, vai puxando e fechando a nossa massa, para que a gente possa misturar e o chocolate ele se espalhar por toda a massa. Porque quando eu for colocar esse chocolate, que eu for dividir essa massa para colocar na nossa forminha, esse chocolate ele tem que estar bem uniforme na massa para que toda a parte da massa possa conter o chocolate, tá? Agora, nossa massa ela já tá toda envolvida com chocolate, né? Eu tenho chocolate por toda a minha massa, tá? Se vocês observarem, eu tenho pouquinhos de chocolate. Já tá toda. Ao pegar na massa, a gente já sente os volumezinhos de chocolate, tá bom? Já tá pronta a nossa massa? Não, ela ainda não tá pronta. Ela ainda vai passar por um processo de descanso. Então, eu trouxe aqui esse bowl, onde eu vou polvilhar com trigo, tá? Por que tem que ser esse bowl grande? Porque essa massa, ela vai dobrar de volume, ela vai crescer. Então, o ideal é que a gente consiga um bowl grande para que ela tenha espaço para se estender, tá bom? Aí a nossa massa já tá aqui prontinha. Você precisa pegar um bowl alto para que dê espaço, para que sua massa ela possa se estender. Tem espaço para se estender, né? Para quando ela for crescer, porque ela vai crescer aqui a sua massa. O ideal é que você envolva com papel filme ou então coloque um paninho envolvendo, cobrindo essa panela para que você possa colocar essa massa para descansar. Lembrando que você tem que colocar ela num local bem abafado, fechadinho, que não tenha contato com luz, com vento, com nada, tá bom? Então vou colocar a nossa massa para descansar e daqui a pouco eu volto para mostrar a vocês. Bom, gente, agora esse momento aqui é o momento que a gente vai colocar de volta a nossa massa para a bancada, porque a gente vai dividir a nossa massa para as duas forminhas, né? Porque essa massa, ela vai dar 2 panetones de 500 gramas, tá certo? Então a gente vai colocar nessa forminha aqui, tá? Sei que nessa época é uma grande dificuldade para conseguir essas forminhas de panetone, mas existe vários canais que ensinam a fazer essa forminha, tá? Então se você tem aí na sua cidade, tem dificuldade de encontrar essa forminha de panetone, você pode acessar aí no site, no YouTube, e você vai ver várias pessoas ensinando a fazer essa forminha, que vai dar o mesmo resultado, não tem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá para a divisão da nossa massa. Já polvilhada a nossa mesa, então a gente vai trazer de volta essa massa para a bancada, tá? Para que a gente possa dividir e colocar na forminha. Essa massa está simplesmente perfeita, gente. Perfeita. Olha como ela tá linda, a cor dela. Então aqui eu vou dividir a nossa massa no meio. De preferência que vocês utilizem uma espátula como essa para cortar a massa. Não é interessante que você rasgue a massa, tá? Mas que você venha cortando com a espátula. Então aqui você, quando pega a sua massa bem delicadamente, você vai boleando sua massa, tá? Dessa forma. Lembre-se que é importante que você possa bolear a sua massa para colocar na forminha, para que ela possa crescer de uma forma arredondada. É muito importante que você possa fazer essa parte de bolear a massa. Massa boleada, vamos colocar agora na nossa forma.
É importante que você deixe ela bem certinha dentro da sua forma, para que ela possa crescer de uma forma bem uniforme, tá bom? Pronto, aqui tá a nossa massa já na forminha, preparadinha, certo? Com a outra o mesmo processo, vamos bolear. Estamos aqui com as nossas duas massas já prontas, já na forminha. Agora vamos deixar ela descansar, tá? Passar por outro processo de descanso novamente. Ela vai ficar e você vai esperar a massa chegar simplesmente 2 dedos abaixo da borda. Quando ela crescer, que chegar 2 dedos abaixo da borda, então esse é o momento de você levar sua massa para poder assar, tá bom? Mas vamos levar ela para descansar e logo a gente volta com ela já prontinha para ir pro forno. Bom, gente, eu trouxe para vocês aqui o nosso panetone. Ele já cresceu. Olha que coisa mais linda que ele tá. Olha como ele cresceu. Não vou mexer muito nele para que ele não murche. Olha aqui. Vou levar ele agora pro forno. E assim que ele tiver assadinho, eu trago pra gente poder dar uma olhadinha nele, tá bom? O nosso panetone, ele já está no forno, está assando. Enquanto ele está no processo, lá no forno, a gente vai adiantar aqui o nosso recheio, tá? Então aqui, em nossa panela, a gente vai colocar uma caixinha de leite condensado, que equivale a 395 gramas, né? Vamos colocar também uma caixinha de creme de leite, que equivale, no caso, 200 gramas de creme de leite. E também vamos acrescentar na nossa receita 50 gramas de leite em pó. Esse leite em pó é opcional, tá, gente? Porque o nosso recheio, ele vai ser de chocolate branco, tá bom? Mas eu vou colocar aqui opcional. Você fica à vontade, se caso você não quiser colocar o seu leite em pó, também não tem problema. Mas eu gosto desse gostinho que o leite em pó dá no recheio, principalmente quando é um recheio com chocolate branco. Eu sempre gosto de colocar. A nossa textura, tá? Do nosso recheio, vou levar ao fogo agora, tá bom? Fogo médio. O interessante é que a gente coloque no fogo médio, não no baixo, porque se você colocar no fogo baixo, o que é que acontece? Você vai demorar muito tempo mexendo o seu recheio e ele vai ficar tipo um recheio, no final ele vai te dar aquela sensação de chiclete, né? Então o que a gente quer é um recheio cremoso. Então se eu quero um recheio cremoso, eu vou utilizar o meu fogo médio, tá? Para que eu possa mexer esse meu recheio e ele ficar em ponto de brigadeiro de colher. Ele não vai ficar em ponto de brigadeiro e nem vai ficar muito mole, ele vai ficar, eu vou mostrar a textura para vocês. O nosso recheio eu levei ao fogo, tá? E vocês estão vendo aqui a textura, tá vendo? Ele ainda está mole. Aí agora, nesse momento, eu vou acrescentar 100 gramas de chocolate branco. Pode colocar o chocolate e continuar mexendo, porque a temperatura do seu recheio vai derreter o seu chocolate. Então você não precisa se preocupar, tá? E o ponto que a gente precisa para o nosso recheio é justamente esse ponto. O que é que acontece? Na medida que ele for esfriando, ele vai engrossar ainda mais um pouco. É o ponto exato que eu vou precisar para trufar o nosso panetone, tá? Na medida que eu cortar o panetone, esse recheio ele vai escorrer. Então é esse ponto que eu preciso. Não quero ponto de brigadeiro. O nosso recheio ele já está pronto, tá? Aqui ele vai ficar descansando, aguardando só o nosso panetone sair do forno, para a gente continuar o nosso processo. Vou olhar o nosso panetone, se tiver pronto já trago para a gente poder continuar. O nosso panetone ele já está assado. Olha como ele tá lindo, gente. Olha que textura do nosso panetone, super fofinho, tá? E olha o vermelho desse panetone, que coisa mais linda. Agora, a gente vai para a parte que eu mais amo, que é a nossa decoração.
O nosso recheio, ele já está descansado, tá? A textura do nosso recheio, ó, depois que descansou. Tá vendo? É essa textura aqui que a gente precisa para colocar dentro do nosso panetone. Então, como a gente vai colocar esse recheio dentro do nosso panetone? Vamos pegar uma faquinha e aqui no meio do panetone, deixa eu mostrar para vocês. No meio, aqui no centro, a gente vai fazer um círculo, tá? A gente vai tirar essa capinha aqui, lembrando que eu tenho que me preocupar com as bordas. Eu não posso cortar muito nas bordas. Porque o que é que acontece? Se você cortar muito nas bordas, essa borda aqui pode não suportar. Então, o bom é você deixar uma borda bem grossinha, de preferência aqui, ó, em torno de mais ou menos o quê? Uns 2 dedos, tá? Aí você vai fazer um círculo e vai tirar o excesso do panetone. Vamos fazer o processo. Aqui a gente vai delicadamente. Esse panetone tá fofo, gente, muito fofo. Aí aqui tem um grande detalhe também, tá? Aí de preferência vocês dá essa inclinação aqui na faca. Aí faz isso aqui, ó. Para que você possa tirar a tampa do panetone. Porque essa tampinha, depois que eu colocar o recheio, ela vai voltar para o panetone, tá? Então, eu vou colocar aqui a nossa tampinha. E vou tirar esse excesso. Lembrando também que eu não posso tirar esse excesso até o fundo do panetone. Mais ou menos também até uns 2 dedos, tá? Em torno mais ou menos aqui, ó. É que eu vou tirar esse excesso só daqui de cima para colocar o nosso recheio. Você vai girando aqui a faquinha. O nosso panetone já tiramos, tá vendo? Já tiramos aqui o miolinho dentro, tá abertinho, porém não tão profundo, para que eu não possa danificar o fundo do meu chocotone, tá? Aqui, ó. Agora, vamos colocar o nosso recheio. Outro detalhe importante que eu quero falar para vocês. Se você tá na sua produção e você vai confeccionar em torno de 10 a 20 panetones, significa que todo esse miolinho que você tirar, né, vou jogar fora de forma alguma. O que é que você pode fazer? Né? A gente tem aqui todo esse excesso do panetone. Então você vai reservando. E o que é que você pode fazer para que não haja desperdício dessa massa? Você pode fazer o panetone na taça, tá? Ou você pode fazer o panetone no pote. Você pode aproveitar de todas as formas esse excesso que você tira do panetone. Jogar fora jamais, tá bom? Isso é só uma dica que eu tô deixando para vocês que vocês possam aproveitar e não ter desperdício nenhum de material, tá? Então, pegando o nosso recheio que tá de dar água na boca, a gente vai colocar aqui, ó. Então, a quantidade que eu tenho aqui já dá para colocar em um outro panetone. Então, significa que uma receita com uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, o leite em pó que você colocou e o chocolate vai dar o recheio para 2 panetones. Isso é bom vocês ficar ciente para que quando vocês forem precificar esse produto, vocês possam saber que essa receita vai dar para 2 panetones, para que vocês possam justamente fazer uma precificação correta, tá bom? Então, eu vou voltar, tá aqui o nosso panetone aqui, ó, já todo cheinho, porém não tão até a borda. Tenho que deixar pelo menos no mínimo um dedinho abaixo da borda, porque eu vou ter que vir agora com a minha tampinha e eu tenho que fechar o nosso panetone.
E aqui ele já está recheado e pronto para receber a sua decoração. E deixando bem claro, gente, que a decoração ela é livre. Vocês podem brincar à vontade com a decoração do panetone, fazer conforme você queira, colocar chocolate em cima, colocar frutas, fiquem à vontade. A criatividade tem que ser de vocês, legal? Então, para que a gente possa colocar aqui em cima, na nossa cobertura, eu fiz um ganache. Ganache normal, chocolate branco com creme de leite, tá? Aqui o ponto do nosso ganache. Justamente aqui, ó. É um ganache normal. Vou jogar em cima. Ai, que chega a tá dando uma delícia. Olha que maravilha. Esse momento pode deixar com que ele escorra de verdade, porque a beleza da nossa decoração é justamente esse ganache, ele escorrer, tá? Uau! É assim mesmo. Aqui em cima eu vou colocar uns morangos. Esses morangos, quero dizer pra vocês, já estão lavados, limpos, higienizados, tá bom? Que é muito importante a gente fazer isso. Então, vou colocar aqui. O nosso morango. Vou acrescentar uns nozes. E também a gente vai acrescentar aqui o nosso... tá dando água na boca, gente, só de ver. Aqui, ó. Isso aqui é a raspinha justamente do nosso... panetone. Lindo! Mas ainda vou colocar o efeito neve com um açúcar gelado. Em qualquer casa de confeitaria você vai encontrar esse açúcar, é açúcar gelado, porque eu vou colocar ele em cima, vai dar aquele efeito neve, tá? E o nosso panetone está pronto. Lindo, não ficou, gente? Lindo esse panetone. É um panetone que ele literalmente enche os olhos de qualquer cliente, tá? Então é muito importante que vocês possam saber que nesse Natal, se você quer ganhar bastante dinheiro, pode ter certeza que vocês fazendo esse panetone, vocês vão ter uma rentabilidade muito boa nesse Natal. É um panetone totalmente diferenciado, tá? Esse panetone de Red Velvet. A criatividade de vocês na decoração, vocês vão ficar super à vontade para poder fazer. Você pode também, para esse Natal, dar de presente. Você pode pegar... São várias embalagens que tem, mas a gente tem essa embalagem aqui também, que a gente pode colocar esse panetone aqui dentro. Vai ficar belíssimo para um presente de Natal, tá bom? Lembre-se que muita gente nessa época está em busca de presentes presentes diferenciados, né? Para poder dar nesse Natal. Então essa é uma grande chance, uma grande oportunidade. Se você... Também vou deixar outra dica para você, se você não quiser fazer o panetone de 500 gramas, você pode dividir e fazer panetones de 200 gramas, fazer uma embalagem menor. Então assim, a criatividade vocês que vão ter que usar, certo? Então tá aqui o resultado da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que realmente possa ajudar vocês neste Natal a produzir, a fazer um bom pé de meia. Porque pode ter certeza, essa é a época para que a gente possa se vender bastante panetone.
Quero deixar um beijo bem grande para vocês. Quero agradecer mais uma vez a Expo Cakes Brasil pelo convite especial, tá? De poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha experiência. Quero dizer a vocês também que se caso vocês queiram entrar em contato comigo, vocês têm o meu Instagram, pode ir lá diretamente lá na bio, entre, fala diretamente comigo, apesar de que eu vou deixar aqui embaixo na descrição o contato das minhas redes sociais, certo? Então, mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês, por vocês terem ficado até o final dessa aula junto comigo, tá bom? E um beijo no coração bem grande e até a próxima, se Deus quiser.